Meu nome é Mel e, naquela noite, tudo foi rápido demais para o meu corpo e para minha cabeça. Estava com 9 meses de gravidez, a bolsa cheia de promessas e laços, a mala já dobrada sobre o banco de trás. O carro balançava devagar por uma estrada iluminada por postes amarelados. O som repetido das rodas no asfalto parecia contar os minutos. O banco traseiro era pequeno. Eu me sentia apertada, como uma flor numa caixa que teima em caber. O ar cheirava a tecido quente e a perfume de viagem. Um odor que guardaria depois, amarrado à memória daquele momento. O cinto pressionava a barriga. Cada curva vinha com um nó no peito. Eu sabia que podia nascer a qualquer instante, mas pensei que estaríamos a caminho do hospital, que meu marido, Igor, teria os olhos só para mim. Então veio a primeira contração. Não uma dor distante, mas um terremoto que me fez prender o fôlego. Fechei os olhos por reflexo e apoiei as mãos sobre o ventre, sentindo as batidas rápidas, o bebê se apertando contra minha pele. "Está tudo bem?" perguntou minha sogra, com uma voz que tentava soar preocupada. Foi nessa nota que a noite mudou de tom. Em vez de correr ao socorro, ela enfiou a mão na bolsa do celular, como quem procura um recibo, e falou de um jeito cortante: "Olha, hoje não é hora de draminhas. Você precisa transferir os 150 mil do fundo do bebê para minha conta. É simples, faz a transferência agora e vamos seguir viagem." Minha boca ficou seca. 150 mil. A quantia que havíamos juntado por meses, entre noites de planilhas, café frio e promessas sussurradas ao bebê. Aquela reserva não era só dinheiro, era abrigo, berço, o começo de algo que sonhávamos proteger a todo custo. Neguei com a cabeça. Não vou transferir nada aqui. Agora." Ela riu, um som curto e sem calor. "Você acha que pode me dizer não? A gente está em família. Sacrifícios, querida." A palavra sacrifícios caiu como uma lâmina. As contrações apertavam com mais força. Tentei me concentrar na respiração. Expirar. Mas a voz dela foi subindo, ganhando espaço como se cada sílaba fosse uma pedra. "Se você não colabora, desce do carro." Foi dito como quem anuncia uma regra de porteira. "Desce do carro agora." A ordem vinha acompanhada de olhares, uma plateia que brotava de 5 bancos e 2 rostos que eu julgava amigos. "Você não pode estar falando sério", eu disse, a incredulidade me queimando a garganta. Ela me puxou pelo braço. Depois, pela cintura. Com força. A mão era dura, os dedos prontos para decidir por mim. Senti o mundo escorregar. O chão chegou antes do que pensei. A queda foi seca, estúpida. A pedra do acostamento me atingiu o ventre com a precisão de um punho. O ar saiu dos meus pulmões num som que não consegui controlar. O mundo tilintou. Faróis, vozes, passos apressados. Alguém gritou. A dor explodiu. Minha roupa colou ao corpo úmido. E então, no mesmo instante em que o sangue frio da humilhação se espalhava por mim, ouvi um som ainda mais cortante, o silêncio de Igor. Ele ficou parado, olhando. Não correu. Não me puxou para cima. O olhar que ele me lançou não era de quem ia me salvar. Era outro tipo de olhar, calculista, distante, e essa distância abriu um espaço onde a traição poderia entrar. Naquele instante, entendi que minha vida e a do nosso bebê poderiam depender de escolhas dele. Meu nome é Mel, tenho 29 anos, e nos últimos 2 anos minha vida se organizou em torno de uma palavra: proteção. Trabalho como assistente administrativa numa pequena empresa de arquitetura. Trabalho que pago com café quente às 7 da manhã e planilhas que atualizo até tarde, mas que escolhi porque me dava flexibilidade para consultas médicas e para sonhar com o tempo que eu teria com nosso filho. Igor é engenheiro. Ele calcula estruturas, eu calculo dias. Juntos, começamos a juntar cada centavo como quem planta uma árvore que um dia dará sombra. Foram pequenas economias, um almoço a menos aqui, um boleto negociado ali, horas extras transformadas em segurança. Chamávamos aquilo de fundo do bebê e prometíamos, baixinho, que ali nascia o começo de tudo que queríamos construir para ela. A minha sogra, Ana, sempre teve uma ideia muito particular de como a família deveria funcionar. Pequenas ordens travestidas de conselho. Comentários sobre nossas escolhas financeiras que pareciam sugestões, elogios que vinham com uma condição. Lembro da primeira vez que ela veio ajudar com os preparativos do chá de bebê. "Vocês deviam mesmo pensar em algo mais clássico, algo que passe segurança aos avós", ela disse, e substituiu o tema que eu havia escolhido por algo que lhe parecia mais adequado. Naquele dia sorri porque queria paz, mas a sensação de ter meu gosto apagado ficou comigo como uma mancha. Antes mesmo de engravidar, houve pedidos sutis.
Se vocês tiverem um dinheiro guardado, poderiam emprestar para as obras da casa da minha filha? A voz doce escondia a pressão. A primeira vez dissemos que não. A segunda vez cedi porque não queria brigas nas festas de família. Foi assim que aprendi a salvar em silêncio e a ficar com medo de exigir espaço. Eu fazia contas à noite. Ponderava se dizer não valeria a guerra que poderia vir depois. E assim nasceu o fundo do bebê. Não era apenas uma conta. Era nossa promessa de autonomia. Era a resposta a anos de comentários que me faziam sentir que não éramos capazes, que não sabíamos poupar direito, que não tínhamos ambição suficiente. Quando penso agora nas pequenas coisas que me indignavam, o tom condescendente nas reuniões de família, as piadas sobre como eu não entendia de dinheiro, eu vejo como elas foram preparando o terreno para o que aconteceu naquela estrada. As micro-humilhações funcionam como uma série de pequenas rachaduras. Por si só parecem inofensivas, mas quando muitas se juntam, a estrutura não resiste. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que cada brincadeira corrói um pouco da sua confiança até não sobrar mais do que um eco? O que me corta mais fundo é que aquele fundo não era luxo. Era a segurança que prometemos ao bebê antes mesmo de conhecê-lo. Era o colchão que nos permitiria lidar com o imprevisto sem vender tudo o que tínhamos. Era o espaço para eu escolher como seria minha licença maternidade sem ter que me sujeitar a trabalhos que me consumissem. Saber que, diante dessa cadeia de escolhas, alguém olharia para aquele valor e o transformaria em cartão de visita do próprio controle. Isso é o que transformou a frase "me transfere o dinheiro" numa faca. Não era sobre cifras, era sobre quem decidia pelo nosso futuro. E havia também aquele pequeno medo que eu guardava à noite. E se, no momento em que eu mais precisasse, as pessoas que eu amava escolhessem outra prioridade? O que faria eu confiar novamente, depois de ver o que a ganância e o controle podem fazer? Essa pergunta pesou em mim antes mesmo de a primeira contração nascer. Hoje, enquanto sinto o tremor da memória, sei que cada centavo guardado foi mais do que economia. Foi coragem silenciosa. Recusei-me porque sabia que não podia transformar o futuro dela em moeda de troca. Aquela negativa foi um golpe de autonomia. Uma fronteira clara que, eu esperava, mudaria para sempre o rumo da minha vida e me permitiria realmente respirar sem medo. A viagem seguia como tantas outras. Malas arrumadas, rotas traçadas no celular e uma sensação de expectativa que eu tentava domar com respirações longas. Sou Mel, tenho 29 anos, e naquela tarde carregava a atenção fixa em cada movimento dentro de mim. No banco da frente, minha sogra Ana falava com a naturalidade de quem acha que conselho é instrução. Suas frases vinham polidas, mas sempre implicavam que nós, jovens, não sabíamos organizar a vida como ela imaginava. Eu ouvia com um sorriso contido, aprendendo a poupar energia e evitar confrontos desnecessários. O carro ficou abafado. O ar-condicionado esforçava-se para manter o ambiente. O perfume doce de Ana dominava o espaço, junto ao cheiro do banco e um resto de lanche que alguém deixou cair. Apoiei a mão sobre a barriga e senti o bebê responder com um chute forte, uma presença que me lembrou que o tempo não era mais nosso aliado. Conversávamos sobre detalhes práticos, quem montaria o berço, quantas fraldas comprar, se levaríamos mais roupinhas, mas por baixo das falas havia observações desconfortáveis sobre como administrávamos o dinheiro da casa, como se fossemos incompetentes por optar por escolhas simples. Num posto de gasolina, Ana falou da reforma na casa da família e, de maneira aparentemente cordial, insinuou que, caso tivéssemos uma quantia guardada, seria prudente repassar uma parte. Igor deu uma resposta evasiva e desviou o assunto, e eu, cansada de discussões familiares, sorri e aceitei a mudança de tema. Ainda assim, guardei a sensação de desconforto. Ao longo dos meses anteriores eu já tinha notado esse padrão: pedidos disfarçados de ajuda, testes que sondavam os limites da nossa autonomia. Por isso o fundo que chamávamos de dinheiro do bebê representava mais do que uma conta. Era segurança para o inesperado, uma rede que havíamos tecido com esforço. Na estrada, a conversa foi perdendo o ritmo. O rádio tocava baixo, as árvores passavam em manchas verdes, e eu senti a primeira contração com uma pressão que vinha de dentro, diferente de qualquer incômodo anterior. Inspirei e expirei devagar, tentando manter a calma. Pedi que Igor diminuísse a velocidade. Ele obedeceu prontamente, mas minha sogra reagiu com desdém, sugerindo que eu talvez estivesse nervosa por ser mãe de primeira viagem. A minimização soou como negligência diante de uma situação que eu sabia ser séria. A insegurança dela não estava alinhada com o medo real que me atravessava. As contrações ficaram mais próximas e intensas. Em cada onda eu contava os segundos e concentrava toda a atenção na respiração para não perder o controle. Procurei nos olhos de Igor um movimento decisivo, um gesto prático que me levasse ao hospital.
Ele segurou minha mão com força por um instante, tentando transmitir coragem, mas o aperto traía incerteza. Era evidente que eu precisava que alguém assumisse a responsabilidade naquele momento e agisse sem hesitação. Então, de forma direta e sem rodeios, Ana pediu que transferíssemos parte do que havíamos guardado para a conta dela, alegando que aquilo seria por segurança. A frase veio com pressa e com autoridade, sem espaço para diálogo. A exigência cortou o ar. A dor física passou a conviver com um choque emocional. O pensamento de ter o futuro que construímos convertido em moeda de controle feriu de modo profundo. O carro tornou-se pequeno demais para tudo que acontecia ali. O trabalho de parto em progresso, a sensação de invasão e a percepção de que nossa autonomia estava sendo atacada. Em meio às ondas de dor, compreendi que não dava mais para adiar nada. O parto tinha começado de verdade e a exigência acabará de transformar a viagem num ponto de decisão. A urgência era física e moral. Protegeríamos aquilo que havíamos juntado ou cederíamos ao domínio alheio? Antes que eu pudesse responder, Ana elevou o tom e falou como se fosse lei. Ou transfere agora, ou você fica aqui, deixando claramente implícito que eu seria abandonada, sem ajuda nem consideração alguma. O pedido de Ana soou como uma sentença. Transfere agora os 150 mil para minha conta, declarou ela, com a voz seca e autoritária, sem pedir, apenas exigindo. Estávamos numa estrada pouco iluminada. As árvores passavam como sombras e as luzes dos postes marcavam o tempo em reticências. Senti a contração aumentar. Uma onda que apertava o peito e fazia as pernas tremerem. Apoiei as mãos na barriga, como se pudesse proteger algo que, naquele instante, parecia pequeno e frágil diante de tanta pressa e crueldade. Recusei. Não. Não vou. A negativa saiu curta, firme. Aquela conta não era luxo. Era promessa. Era noites de sobra roubada. Era lista de fraldas. Era reserva que nos permitiria respirar quando o primeiro choro viesse. Ana bufou, um som que misturava espanto e desprezo. Então você vai ficar aqui, ela disse como quem marca o destino. Não houve negociação. Houve decisão. E depois, coisa mais rápida do que eu pude raciocinar, ela pegou meu braço com força. O puxão foi violento. A mão de Ana não tocou como quem ajuda, tocou como quem manda. Parecia dizer: isso é meu. Em segundos, eu estava fora do carro. O impacto do corpo contra o asfalto foi uma batida surda que reverberou por todo o meu ventre. Um calor frio se espalhou entre as pernas. O chão parecia duro como pedra. Senti o peso do mundo cair com tudo sobre mim. Gritei. Um som cortante que saiu antes da dor se instalar de verdade. As pessoas do acostamento se aproximaram, formando um semicírculo de olhares. Alguns tiraram o celular, pensando talvez em registrar, talvez em denunciar. Outros apenas observavam, olhos arregalados, impotentes. Minha roupa grudou na pele, úmida de suor. Cada movimento do meu corpo enviava uma descarga de agonia. Tentei me virar, puxar as pernas para mais perto, segurar a barriga com as duas mãos como quem abraça um segredo que não quer perder. Pelo amor de Deus, pedi a quem estivesse por perto. Alguém me ajuda. A voz falhava. O cenário parecia um filme onde eu, de repente, havia me transformado na personagem mais vulnerável possível, exposta em público, entregue às vontades de quem deveria cuidar de mim. Ana ergueu-se como se o espetáculo a incomodasse. Passos firmes. A bolsa batia no quadril. Ela erguia a voz para os presentes, exigindo espaço, ordem, silêncio. A preocupação era com a aparência. A minha dor, para ela, parecia um incômodo a ser apagado. Olhei para Igor. Ele estava de pé, a poucos passos. A luz do poste delineava o contorno do seu rosto. Esperava que ele chegasse correndo, agarrasse minha mão, mandasse alguém chamar a ambulância. Em vez disso, vi hesitação. Um gesto pequeno. Ele ajeitou a jaqueta, olhou para Ana, como se procurasse aprovação. A imagem me atravessou. O homem que eu amava, calculando antes de agir. E a minha urgência tornou-se súbita e desesperada. Eu precisava que alguém decidisse por mim quando eu já não conseguia decidir. Minha cunhada tentou intervir, a voz trêmula. Mãe, para! Mas as palavras se perderam num jogo de acusações. Ela está exagerando, ouvi uma tia dizer, talvez tentando aliviar a tensão. A velha estratégia de desacreditar quem sofre para proteger quem fez o mal. Um homem que passava ofereceu o braço. Outra vizinha trouxe um casaco. Mãos estranhas me cobriam com cuidado, com calor humano onde a família havia falhado. Enquanto isso, a dor vinha em ondas. Cada contração era um tijolo a mais sobre meus ombros.
O tempo parecia se comprimir. Segundos que duravam uma eternidade, respirações que viravam contas. Pedi por telefone socorro, mas as mãos tremiam, o contato era impreciso. Ouvi vozes ao redor confundindo números e instruções. Parecia que o mundo oficial demorava a se organizar diante do choque. E, no meio de tudo, ouvi um comentário que me cortou a alma. Faz drama, sempre fez, disse alguém em tom de desprezo. Transformaram minha queda em espetáculo, minha dor em fingimento. Era como se me roubassem dois golpes, o físico e o moral. A humilhação ardia, e com ela vinha a vergonha de ter que implorar por socorro. Então, distantes, vi as luzes azuis se aproximando, primeiro como pontos, depois, como riscos que rasgavam a noite. O ruído das sirenes foi um anúncio de salvação pendente. Pessoas ao redor se apressavam, alguns levando cobertores, outros falando alto para organizar o fluxo. Eu senti um breve alívio, uma promessa de que tudo mudaria. Mas quando virei a cabeça para procurar os olhos de Igor, esperançosa de que ele estivesse correndo ao meu lado, encontrei apenas um rosto fechado, uma expressão que não era de quem correria sem pensar. Seu corpo estava parado. Seus olhos se fixaram na minha sogra por um instante que me pareceu eterno, e naquele segundo a dúvida esmagadora invadiu-me. Ele iria ajudar ou escolheria ficar do lado dela? A escolha dele podia determinar não apenas minha vida, mas a vida do nosso bebê. As sirenes se aproximavam. A noite ficava mais brilhante. E ali, no asfalto frio, imersa em dor e humilhação, fiquei esperando, presa ao medo de não saber o que o homem que eu amava faria em seguida. Minha respiração era curta. Cada segundo me lembrava que o tempo podia ser cruel e implacável conosco. Quando os paramédicos finalmente chegaram e começaram a organizar a maca, minha esperança era simples. Que Igor viesse por mim sem pensar, que seus olhos fossem só meu farol. Mas o que aconteceu foi outra coisa. Ele aproximou-se, sim, mas falou primeiro com Ana, não comigo. Falou baixo, conciliador, como quem tenta acalmar uma tempestade sobre a qual não quer se molhar. Olhei para ele esperando um gesto de defesa. Recebi hesitação. Um gesto pequeno, um ajuste na jaqueta, um olhar para o lado, em busca de aprovação. Não foi um ato explosivo. A traição veio na forma de silêncio e escolha. Escolheram a palavra dela, a versão dela, a prioridade dela. E naquele segundo, as cenas que antes pareciam pequenas e desconexas ganharam sentido cruel. Lembrei de jantares onde ele tomava partido em silêncio, de mensagens apagadas, de sorrisos que ele trocava com Ana quando eu pedia atenção. Cada lembrança acendeu um ponto de dor, uma pista que eu, por amor, havia ignorado. Ele não quis me deixar sozinha, disse minha cunhada depois, tentando justificar o que viu. Mas justificativas não curam o vazio que fica. O abandono tem uma textura física, aperta a garganta, queima a pele, faz tremer. Enquanto os paramédicos colocavam-me na maca, senti o mundo escorrer entre os dedos como areia. Meus pensamentos se encheram de perguntas bruscas. Como alguém que jura te proteger pode calcular tanto antes de agir? Como se pesa uma vida em termos de alinhamentos familiares? No hospital, o movimento foi coordenado e frio. Monitores, batimentos, procedimentos. Os profissionais fizeram o que era preciso com eficiência, e por isso lhes sou grata. Mas enquanto as enfermeiras resolviam o corpo, havia algo que ninguém podia remendar: a confiança. Igor apareceu depois, não correndo, não ofegante. Veio com a compostura de quem tentava vestir normalidade sobre culpa. Sentei-me o mais direito que pude e perguntei, com voz baixa, o que havia acontecido. Ele evitou por um momento, depois falou de pressão, de susto, como se fizesse um relato distante. As palavras não preencheram o buraco que ficou. As lembranças vieram como um filme negativo. A vez em que me deixou sozinha num chá de família para resolver uma discussão entre parentes. A vez em que riu de uma preocupação minha e afastou o olhar. Pequenas traições cotidianas que eu havia engolido no silêncio do convívio. Naquele momento, percebi que a traição que doeu mais não foi apenas a omissão naquela estrada. Foi a constatação de que ele, repetidamente, escolhera preservar um padrão que o colocava ao lado de quem o havia formado, em vez de me acolher. Meu corpo reagia ao trauma com tremores. Minha voz, quando saia, vinha arranhada. Falei sobre o que senti, a dor, a humilhação, o medo, e tentei pedir uma explicação que fizesse sentido. Ele citou família, pressão social, confusão naquele instante. Ouvi, e cada justificativa soava como desculpa de abandono. Havia um silêncio denso entre nós, preenchido por tudo que não fora dito ao longo dos anos. A traição me obrigou a reavaliar o que eu considerava básico naquela união: proteção, parceria, prioridade. Percebi, com uma clareza cruel,
que confiança é construída por atos pequenos e por escolhas reiteradas. Se as escolhas mais frequentes favorecem outro lado, o amor se desfaz em dúvidas. Senti raiva, uma raiva quente e acesa, e também um pesar profundo por ter precisado aprender essa lição em meio à dor do parto. No leito do hospital, entre um exame e outro, tomei uma decisão que já fervilhava por dentro. Não deixaria que a minha vulnerabilidade se tornasse aval para a submissão. Se ele queria manter laços que me colocavam em risco, que assim fosse, eu protegeria o que nascia de mim. A decisão não apagou a ferida, mas deu forma a um eixo novo. Ali nascia não só a minha filha, mas a minha determinação. A dor física continuava a pedir atenção, mas havia agora algo que me sustentava além do medo. A clareza de que a proteção que eu ofereceria àquela criança não seria negociável. Nos dias que se seguiram, vi como gestos de desconhecidos e profissionais me sustentaram quando as pessoas mais próximas falharam. Uma enfermeira segurou minha mão com força inesperada. Um vizinho trouxe suco. Uma prima que eu nem via há meses ficou a meu lado como se tivéssemos sempre sido íntimas. Aqueles pequenos atos tinham sinceridade, pura e desinteressada, e me ensinaram que confiança pode nascer também em mãos novas. No asfalto daquela estrada aprendi a separar quem me promete cuidado de quem realmente esteve. Sempre esteve. As luzes azuis cortaram a noite como uma promessa. Primeiro ponto, depois um risco que vinha em nossa direção. 2 paramédicos desceram com rapidez, voz firme, movimentos práticos. Ela caiu. Está em trabalho de parto. Precisamos imobilizá-la e levar para o hospital, disse um deles, já abrindo o kit. Colocaram-me numa maca com cuidado e havia urgência. Sentia cada sacudida, cada ajuste do corpo se fossem choques. A sirene foi crescendo até me envolver, e a cidade passou em faixas de luz pela janela da ambulância. As contrações vieram com força e rapidez, mais próximas do que eu já havia sentido. Cada onda vinha e eu contava respirando. O paramédico ao meu lado murmurava instruções. Respira com calma, empurra quando sentir. A voz dele era uma âncora. Ao mesmo tempo, a sensação de traição latejava como um corte aberto. Lembrei de Igor parado, observando Ana. Lembrei do asfalto frio. No hospital, uma porta se abriu e a equipe me recebeu como quem atua em teatro de emergência. Movimentos ensaiados, passos rápidos, aparelhos bipando ao fundo. Fui levada para a sala de parto. A luz era branca, cirúrgica. Médicos e enfermeiras tomaram posições, mãos profissionais que se moviam com precisão. Estamos monitorando. Batimento fetal está estável, mas as contrações estão muito próximas. Vamos acelerar o processo, disse a obstetra, com voz calma que me deu confiança. Naquele espaço delimitado por cortinas e máquinas, o mundo externo parecia distante. Eu estava ali, reduzida àquilo, corpo que trabalha, garganta que chama, mente que conta segundos. Cada puxão, cada respiração, cada voz ao redor. A dor, feroz, servia também de cortina que me protegia do instante anterior. Concentrei-me em visualizar o rosto da minha filha, em imaginar suas mãos, em segurar uma imagem que não cedesse à revolta. Eu te protejo, sussurrei, uma promessa que não era só para ela. Uma enfermeira ficou ao meu lado, segurando minha mão, dizendo palavras simples que eram um mapa. Você consegue. Respira. Um técnico ajustou o monitor, outro trouxe água. O barulho do corredor, passos, conversas contidas. Entrou na sala como lembrança de uma vida normal que continuava fora daquele túnel. Gestos anônimos me sustentavam quando as pessoas que deveriam proteger haviam falhado. Igor apareceu mais tarde naquele corredor, passos furtivos. Veio com o rosto coberto de ansiedade e culpa. Aproximou-se como quem pede licença para entrar no momento mais íntimo da minha vida. Não houve explicação que apagasse o que havia acontecido, mas houve um olhar. Ele segurou minha mão por um instante, e eu senti a pele dele quente, a pressa dele igual à minha. Não era o gesto que eu esperava. Era, ainda assim, algo humano naquele caos. As horas passaram em fragmentos. Respiração, empurrar, falar com a obstetra, ouvir que o colo estava dilatado, sentir a cabeça mover-se. Havia medo concreto, e uma espécie de foco feroz, uma vontade que se enraizava a cada contração, proteger aquela vida que chegava. Minha respiração virou um tambor e, quando a médica disse agora, concentrei tudo em um ponto do meu corpo e me permitir gritei, chorei, puxei cada grama de força que havia. A sala virou um túnel de calor e som. E então, em meio ao esforço que parecia não ter fim, ouvi o som que mudou tudo. Um grito pequeno, estridente, perfeito. O choro dela cortou o ar e tudo ao redor pareceu se reajustar.
Senti uma onda de alívio tão forte que os joelhos falharam. Colocaram a bebê sobre meu peito, pele a pele, e o calor dela foi um choque doce. Ela estava ali, com dedinhos cerrados, cabelo molhado grudado à cabeça, pele enrugada. 6,5 libras. Ouvi alguém dizer. As lágrimas vieram sem aviso. Naquele instante, ficou claro algo dentro de mim. Eu seria a muralha dela. Não mais negociações que banalizassem nossa segurança. Não mais escolhas de outros ditarem o nosso destino. Segurei sua mão minúscula e promessas antigas transformaram-se em resolução viva. O parto fora violento. O contexto, brutal. Mas ali, com ela sobre meu peito, senti uma mudança irreversível. A prioridade era só uma: protegê-la. E eu sabia que faria isso com qualquer custo. No dia seguinte ao nascimento, decidi transformar a dor em ação. Reuni os vídeos que me enviaram. Uma filmagem da estrada com o carro parado e outra de um passageiro que captou o empurrão. Assisti às imagens até elas se tornarem prova. Registrei o boletim de ocorrência e entreguei os arquivos à polícia. Com a investigação em curso, testemunhas que antes hesitaram começaram a aparecer. Um funcionário do posto confirmou ter ouvido gritos. Uma vizinha trouxe mensagens mostrando a discussão. Amigos mandaram clipes de celular. A clareza das imagens e a coincidência dos relatos mudaram a narrativa. Minha versão deixou de ser apenas emoção para tornar-se evidência objetiva. Tive medo de retaliação e de que a família tentasse desacreditar minha história, mas a força dos fatos falou mais alto. Conversei com meu advogado com franqueza. Expliquei que não buscava vingança, mas sim proteção e limites. Apresentei relatórios médicos que documentavam o trabalho de parto precipitado, o atendimento de emergência e as sequelas iniciais. Pedimos medidas protetivas. O processo exigiu depoimentos, perícia e audiências, mas cada etapa fortalecia a possibilidade de responsabilização. A resposta da família oscilou entre negação e tentativa de acerto privado. Ana disse que foi um acidente. Outros pediram mediação para evitar exposição. A justiça, porém, decidiu com base nas provas. Foi expedida a ordem de restrição e indicada a necessidade de acompanhamento judicial para evitar aproximações. A decisão não apagou o que vivi, mas marcou um limite claro, e isso teve peso. Além da esfera jurídica, veio a escolha pessoal: redefinir relações. Fechei a porta de visitas para quem representava risco, limitei contato e procurei apoio de pessoas de confiança. A decisão de seguir com um pedido formal de separação foi dolorosa, tomada com reserva e ponderação, mas entendida como necessária para proteger minha filha e preservar minha própria integridade. Cada corte de vínculo trouxe um luto inesperado e, ao mesmo tempo, um alívio prático. O impacto também apareceu. Amigos e vizinhos que acompanharam os fatos ofereceram apoio concreto, cuidados com a casa, comida, companhia nas consultas. Esses gestos mostraram que confiança pode ser reconstruída em mãos novas. Em audiência pública, narrei os fatos com calma e mostrei as provas. O juiz pronunciou a necessidade de medidas cautelares e enfatizou que violência não pode ser normalizada dentro da família. Receber aquelas ordens foi um alívio. A formalidade judicial transformou o meu relato em algo que reverberaria além de nós. Busquei terapia para lidar com o trauma e fortalecer a nova rotina. A responsabilização legal serviu de instrumento simbólico e prático. Mostrou que limites existem e que ninguém está acima deles. No fim, a justiça não devolveu a noite de humilhação, nem curou totalmente a ferida. Mas a ação me deu algo essencial: autonomia reforçada. Assinar papéis, buscar proteção e traçar novos limites transformou a dor em uma estratégia de cuidado. Protegi minha filha com medidas. E aprendi que responsabilidade e amor também exigem coragem para dizer não e agir quando alguém ultrapassa os limites. Na manhã do primeiro aniversário dela, a casa parecia respirar em paz. O café ainda fumegava na xícara. O cheiro de pão quente se misturava ao riso infantil que vinha da cozinha. Minha filha, com os olhos curiosos e as mãos meladas de bolo, batericava palmas como se descobrisse o mundo pela primeira vez. E a cada som seu, uma parte de mim se desfazia do medo antigo. Escolher quem convive conosco virou um gesto diário. Amigos que viraram família de escolha, vizinhos que atenderam às nossas urgências, pessoas que ficaram quando outros partiram. Protegi-la significou também construir rotinas, documentos, limites, consultas e confiança. Não foi um ato de vingança. Foi um pacto de cuidado. Se você já foi empurrado para fora pelo orgulho ou pela ganância de alguém próximo, saiba que não está só. Conte nos comentários sua história ou como você se reergueu. Sua voz pode acender coragem em outra pessoa. Compartilhe este vídeo se achou força aqui.
Inscreva-se para ouvir outras histórias de recomeço. Eles tentaram apagar minha história. Em vez disso, acendemos uma casa nova. E aqui, no colo dela, eu escrevo o início de tudo de novo. Somos mais fortes do que pensávamos.